Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre mutações cromossômicas. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje, que são as mutações cromossômicas, é um tema que cai bastante nas provas de vestibulares. Então é importante que você pegue seu caderno e anote tudo que eu for falando e mostrando aqui nos slides, porque esse assunto ele cai muito. Bom, a gente pode usar o termo mutações cromossômicas ou alterações cromossômicas e aberrações cromossômicas. Os três termos são sinônimos e podem ser usados aí dentro da genética da maneira que você quiser, tá? Bom, existem dois tipos de mutações cromossômicas, tá? Que são as estruturais e as numéricas. No vídeo de hoje eu vou falar só das estruturais. O que significa isso? São alterações na estrutura do cromossomo. Como assim? O cromossomo durante a mitose ou a meiose, durante o processo de divisão celular, ele vai ficar bem esticado, ele vai se duplicar, ele vai se dividir e durante esse processo pode acontecer perda de material genético ou então um cromossomo quebra e aquele pedacinho se junta com o outro, enfim, podem acontecer várias coisas aí que vão gerar problemas genéticos no embrião. E aí, o que vai acontecer quando eu tenho uma mutação cromossômica ou alteração ou aberração cromossômica? Geralmente você vai ter casos de má formação fetal e retardo mental. Então, geralmente, aquele embrião vai apresentar ou retardo mental ou uma má formação durante seu processo de desenvolvimento. E também pode acontecer aborto espontâneo, ou seja, aquela mutação ela foi tão grave que o embrião não consegue nem se desenvolver. E aí a mãe acaba tendo um aborto espontâneo, ela perde aquele bebê por causa dessa mutação cromossômica. Então vamos conhecer agora, nesse vídeo, nessa parte 1, as alterações ou mutações cromossômicas estruturais, ou seja, na estrutura do cromossomo, tá certo? O nosso próximo vídeo vai ser sobre as alterações numéricas, ou seja, no número de cromossomos. Aquele indivíduo vai ter cromossomos a mais ou a menos. O nosso vídeo de hoje não, é só na estrutura do cromossomo. Então, olha só, a gente já viu na gametogênese que as células elas sofrem meiose para formar os gametas. Então, o óvulo vai ter 23 cromossomos e o espermatozoide 23. Eles vão se juntar e vão formar 46 cromossomos. O indivíduo normal aí de 46 cromossomos. Nos indivíduos que sofrem a mutação cromossômica estrutural, eles também têm 46 cromossomos, normal. Só que um cromossomo vai ter uma alteração na sua estrutura e isso vai gerar problemas, tá? Então vamos conhecer aí os tipos de mutações cromossômicas estruturais. 1, 2, 3, gravando agora a tela do computador. Aberrações, anomalias ou mutações cromossômicas. Como eu falei, elas podem ser de dois tipos. Estruturais, quando tem um erro na estrutura do cromossomo, que é o que a gente está vendo agora, e as numéricas, que é um erro no número de cromossomos. O indivíduo não vai ter os 46 cromossomos, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então vamos ver as mutações cromossômicas estruturais, o erro na estrutura do cromossomo. Elas podem ser de 4 tipos: deleção e duplicação, quando você tem uma alteração no número de genes. O indivíduo vai ter genes a menos no caso da deleção e a mais no caso de duplicação. E inversão e translocação, que é a mudança na localização dos genes. A deleção também pode ser chamada de deficiência. Ela é uma quebra cromossômica seguida por uma reconstituição anormal. As deleções podem originar-se por quebra cromossômica, principalmente durante a intérfase da divisão celular, quando os cromossomos estão mais distendidos, e isso deixa eles mais vulneráveis à quebra. Então, a gente pode ter o tipo de deleção terminal, quando você tem uma quebra, aqui olha só, no final do cromossomo, tá? Pode ser aqui no começo ou no final do cromossomo, essa é a deleção terminal. Então, vocês podem notar que os genes que estão aqui em cinza, eles vão deixar de fazer parte desse cromossomo. Então, se o indivíduo tem um gene aqui nessa estrutura que decodifica, por exemplo, a produção de uma proteína importante, como um hormônio, por exemplo, o indivíduo pode ter problemas, tá?
E a deleção intersticial é quando acontece no meio do cromossomo. Vocês estão vendo que essa parte cinza aqui, ela sai do cromossomo e essa parte final ela vai se soldar com essa parte que ficou sem os cromossomos. E aí o indivíduo perde esse material genético aqui. E mais uma vez, se ele decodifica alguma proteína importante, pode acontecer má formação, retardo mental e também um aborto espontâneo, se for uma parte muito grande. Então a deleção vai ser a quebra do cromossomo, olha só, pode ser do tipo terminal ou do tipo intersticial. A terminal é da pontinha, de cima ou de baixo, e a intersticial é do meio do cromossomo. Um exemplo de problema causado pela deleção de cromossomo é a síndrome Cri-du-Chat, síndrome do miado de gato. Então esse termo Cri-du-Chat é francês, tá? E significa miado do gato. Essa síndrome, ela vai ser causada pela perda de um segmento do braço curto do cromossomo 5. Então, o par número 5 aqui, um dos cromossomos perde a parte de cima e gera essa síndrome do Cri-du-Chat. Por que ela é chamada de miado do gato? Porque a criança que nasce com essa síndrome, ela nasce com problemas na corda vocal e o choro dela se assemelha a um miado de gato. Além disso, essa síndrome do Cri-du-Chat, ela causa microcefalia, que é um desenvolvimento menor do encéfalo, estrabismo, que vai ser, ó, como a gente pode ver, a posição anormal dos olhos aqui, retardo mental. Quase todas as síndromes vão gerar retardo mental no indivíduo. Choro característico, né, que é o choro que parece o miado de gato. Hipotrofia muscular, a criança ela fica toda molinha, ela não tem um desenvolvimento muscular normal. Olhos espaçados, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Ponte nasal baixa, também dá pra gente ver aqui na imagem, que é o nariz mais achatado. Dificuldade para aprender a falar, exatamente pelo problema nas cordas vocais. Então, um exemplo de deleção é a síndrome do Cri-du-Chat, síndrome do miado do gato, que vai ser, né, então, uma deleção no braço curto do cromossomo número 5, como a gente pode ver destacado aqui na imagem. A duplicação, ela vai ser a repetição de um segmento cromossômico, ou seja, o aumento do número de genes. E ela é menos prejudicial do que a deleção. Por quê? Porque eu tenho aqui os genes A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cada um desses genes decodifica alguma proteína, né? Ou uma característica genética. E na duplicação, há a duplicação de um segmento de genes, e aí eu tenho aqui uma sequência repetitiva, A, B, C, D, C, D. Então você pode ver que o CD repete aqui, E, F, G, H, I. Na maioria dos casos, a duplicação não gera síndrome genética. Por quê? Porque o indivíduo continua tendo o mesmo número de cromossomos, ele continua tendo o mesmo número de genes, né? Então ele não deixa de ter a decodificação genética de alguma proteína, de alguma característica. Por isso ela é menos prejudicial do que a deleção. Ela vai ocorrer geralmente durante o crossing over. Um exemplo de problema que a duplicação pode acontecer é uma síndrome de Down leve, se essa duplicação ocorrer no cromossomo do par 21, tá? Mas geralmente não causa problemas. Um outro exemplo de mutação cromossômica estrutural é a inversão. O que vai ser a inversão? Ela vai ser uma reorganização nas sequências dos genes, devido às duplas quebras e soldadura do gene em posição invertida, devido a um giro de 180 graus. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter os genes A, B, C, D, E, F, G, H, aqui nessa imagem, né? Então, eu tenho a quebra desse segmento, tá? Esse segmento, ele faz um giro de 180 graus e ele vai se soldar de uma forma anormal. E eu vou ter lá A, B, C, F, E, D, G, H. Então, ele vai ficar invertido a sequência de genes. Isso aqui, quando eu tenho aqui o centrômero incluído, é chamado de inversão pericêntrica, tá? Mas ela pode acontecer também sem envolver o centrômero, e aí ela é chamada de paracêntrica. Então, eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, G, H, os genes, tenho a quebra desse braço aqui,
ele faz o giro de 180 graus e se solda de novo no cromossomo. E aí ele fica desorganizado, A, D, C, B, E, F, G, H. Aqui, como não envolveu o centrômero, é chamado de paracêntrico. Esses dois casos aqui, geralmente não vão gerar nenhum problema genético para o embrião. A criança vai se desenvolver normalmente sem saber que tem essa inversão de genes, tá? Por que não vai ter problemas? Porque não deixa de ter nenhum gene. Eles continuam aqui, só que invertidos. Qual o problema dessa inversão? Ela pode gerar regiões sensíveis de deleção para a próxima geração. O que acontece? Como eu tive a quebra do cromossomo e ele se soldou aqui de maneira invertida, essas regiões aqui onde ele se solda ficam sensíveis. Então, quando essa criança for gerar gametas, pode acontecer uma quebra e gerar deleção para as seguintes gerações. Aqui está mostrando novamente, aqui eu tenho o centrômero, a quebra, inversão de 180 graus, né, e reinserção do segmento. Esse aqui, como envolveu o centrômero, é chamado de pericêntrica. O nosso último caso de mutação cromossômica estrutural é a translocação, que é a transferência de segmentos de um cromossomo para outro não homólogo. Vocês sabem que durante a meiose acontece o crossing over. Eu tenho o mesmo par de cromossomos, quebra uma parte de um e uma parte do outro e elas se soldam. Mas são cromossomos homólogos, por isso não tem problema, vai gerar a variação genética. Nesse caso de translocação, eu tenho a transferência do segmento para outro não homólogo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o cromossomo número 4, né, fazendo lá todo esticadinho durante a intérfase, quebram uma parte desse cromossomo 4 e ao invés de ele se juntar com o outro, trocar com outro número 4, não, ele troca, por exemplo, aqui com o número 20. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter esse pedacinho do número 20 no número 4 e esse pedaço do número 4 no número 20. E eu tenho lá, olha só, o cromossomo número 4 anormal, com uma parte do cromossomo número 20, e o cromossomo número 20 anormal também, com uma parte do cromossomo número 4. Nesse caso, a translocação ela vai causar alguns tipos de malformação, como a hidrocefalia, por exemplo. Existem outros casos que são mais raros, tá? Que geralmente não são cobrados no vestibular, mas eu coloquei aqui para vocês conhecerem, que é o cromossomo em anel, quando a ponta do cromossomo se liga com a ponta com a outra ponta e forma um cromossomo em anel. E esse cromossomo em anel, ele não vai ser possível de ser lido durante a síntese proteica, porque ele não se abre. Então, eu tenho aqui o exemplo do cromossomo em anel, quando uma ponta se liga com a outra, formando então um cromossomo circular. E o isocromossomo, quando eu tenho a duplicação, o cromossomo se estica de uma forma anormal, e ao invés dele se quebrar dessa forma, ele se quebra nessa horizontal. Então, os dois braços são repetitivos, eles têm o mesmo número eles têm os mesmos genes, e isso também vai causar problemas. Tanto o cromossomo em anel quanto o isocromossomo vão gerar deficiência mental e má formação no feto. Bom, pessoal, então vocês viram quais são as mutações cromossômicas estruturais na estrutura do cromossomo. E aí vocês viram que são 4 tipos de mutações. A deleção, que é considerada a mais grave quando o indivíduo perde parte de material genético do cromossomo. A duplicação, que geralmente não causa muitos problemas, mas se causar sempre a má formação e retardo mental. A inversão, que é a mudança de ordem dos genes. E a translocação, quando 2 cromossomos não homólogos, eles acabam quebrando e trocando partes entre si. E eles não são homólogos, ou seja, eles não são do mesmo par, por isso tem mudança de estrutura cromossômica aí, tá? Se eles fossem homólogos, aí seria o crossing over que acontece na meiose e é responsável pela variabilidade genética. Gente, toda mutação cromossômica vai causar problemas, né? Exceto em alguns casos aí de duplicação. Mas geralmente quando causa problema, qual é o problema? O problema sempre vai ser má formação e retardo mental. Se o caso for muito grave, gera um aborto espontâneo, ou seja, aquele embrião não consegue nem se desenvolver.
No nosso próximo vídeo, nós vamos ver as mutações cromossômicas numéricas, quando eu tenho mudança no número de cromossomos. Ou seja, os cromossomos estão todos normais, o que muda é que o indivíduo não tem 46 cromossomos, ele passa a ter um pouco mais ou a menos, e aí a gente vai estudar esses casos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero ter ajudado vocês aí nos estudos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo sobre mutações cromossômicas.